Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para divulgar para vocês uma surpresa muito grande que a gente está fazendo, um vídeo na verdade, com o testemunho da Gabi. Nós resolvemos materializar, né, tudo aquela que é a nossa missão, a missão da família Luiz. Então hoje nós estamos para falar para vocês referente esse testemunho maravilhoso, essa linda história que a Gabi tem de amor a Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora. Então espero que vocês gostem. É um material maravilhoso, fizemos com muito carinho, temos aí o Diego e o Ângelo nos acompanhando. São profissionais de alta qualidade e eu acredito que vocês vão amar esse material. Olá Gabi, tudo bem? É um prazer receber você aqui. Sabemos que você tem uma linda história, um lindo testemunho e hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais da sua história, mas não só nós, mas para que outras pessoas também conheçam. Sei que você tem uma história de superação, né, um milagre na sua vida e hoje você está aqui para compartilhar com a gente aí um pouco da sua história. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Gabriela Luiz, tenho 30 anos. E assim, a minha infância ela foi bem tranquila. Eu sempre fui uma criança divertida, sempre fui muito brincalhona, sempre fiz amizades com facilidade, sempre brinquei muito com os meus primos, né, porque a maioria era tudo menino, então tenho marcas na minha, na minha perna, né, de futebol, que eu jogava com os meninos. Mas com 7 anos de idade, eu comecei a ter dificuldades no meu aprendizado e a professora convidou a minha mãe para ir na escola para falar que eu tinha dificuldades, que eu precisava ir para uma sala especial. E a minha mãe falou que tudo bem, eu comecei a passar no psicólogo, mas eu não melhorava. E uma amiga da minha mãe falou assim, vamos para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Sumaré, porque hoje a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima vai vir de Portugal para o Brasil, e vamos levar a Gabi lá, né? E nós fomos, e eu tenho até hoje essa recordação na minha cabeça, a minha mãe e a doutora Luzia colocando a fitinha que tinha na imagem de Nossa Senhora na minha cabeça, né? E pedindo para que Nossa Senhora cuidasse da minha mente. E desde então eu voltei aos meus estudos e depois eu mudei de escola, fui para uma outra escola e minha professora falou que eu não tinha nada, que eu era perfeitamente sábia, eu não tinha problema nenhum de dicção, eu era uma criança sadia, normal. O problema era a outra professora que não tinha diagnosticado que eu tinha um QI avançado. Que bom, Gabi. E aí, a partir daí, você conheceu Nossa Senhora de Fátima, né? E depois, como que foi se desenrolar dessa história com Maria? Aí eu fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, o crisma, todos os sacramentos, né? Que a Igreja Católica nos pede. Eu fiz todos esses sacramentos e comecei a participar do grupo de jovens, comecei a participar do grupo de oração, comecei a ter o meu primeiro contato com o Ministério de Música. Com 10 anos eu cantei na coração de Nossa Senhora a música Mãezinha do Céu, coroei Nossa Senhora vestida de anjinho, com aquele vestidinho branco e as rosinhas na cabeça, né? E eu lembro até hoje que quando eu coroei Nossa Senhora, meu coração pulava, assim, sabe? Eu sei o que era o nervoso, mas era uma sensação diferente. E aí esse foi o meu primeiro contato com Nossa Senhora. Mas a minha família é sempre muito católica e a minha mãe teve um problema de saúde e ela ficou na UTI. E desde então a nossa fé aumentou mais, né? E minha mãe começou a participar das aparições de Nossa Senhora porque ela tinha um salão de cabeleireiro e uma moça foi no salão, uma cliente dela, e falou que Nossa Senhora estava aparecendo no Brasil. E nesse mesmo ano que a cliente da minha mãe falou para minha mãe estava guardando dinheiro para ir para Portugal, para agradecer o milagre da minha cura, né? E aí a moça falou assim, não precisa ir para Portugal porque Nossa Senhora está aparecendo aqui no Brasil.
E ela aparece todo dia 7. Então, no dia 7 de agosto de 1996, a minha mãe pisou pela primeira vez no Santuário das Aparições de Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz. Eu até me emociono, em Jacareí. Em fevereiro, 7 de fevereiro de 1991, onde Nossa Senhora apareceu para o jovem Marcos Tadeu, na matriz ali da praça, né? E daí para cá veio a transformação de tudo aquilo que Nossa Senhora tinha em planos fazer aqui para o Brasil. Uma criança que não sabia nem praticamente quem era aquela senhora que aparecia, aquela senhora é uma luz tão forte, né, que na primeira aparição só apenas apareceu, viu aquela luz forte. Na segunda que ela disse para ele, precisa santificar, a santidade é difícil, mas é um caminho difícil, mas o seu fim é real e glorioso. Então aí ele passou a ter a missão de divulgar as aparições, né? Nossa Senhora vinha, falava com ele, e aquilo ali ele transmitia para toda a nação. Tá, em 7 de agosto de 1996, foi quando eu levei a Gabi e o meu filho lá para o santuário, no Monte Antigo. No primeiro monte, tudo começou as aparições. Sim, desde pequeno que eu levava eles lá no santuário, foi onde nós iniciamos a nossa peregrinação no Monte Antigo, lá no Santuário das Aparições em Jacareí. Quando o Marcos foi conhecer esse novo local, lá na Estrada das Lágrimas, foi quando eu comecei a ajudar ele também, né, no primeiro monte, como voluntário, como segurança, para estar orientando os peregrinos que iam lá no local. E depois, a minha mãe ficou doente, né? Ela teve um choque anafilático e o médico falou pro meu pai, né, para ele comprar o caixão, que a minha mãe não ia sair com vida. E a minha avó Dulce pegou e ficou sabendo dessa notícia. Eu tinha, acho que 10 anos, não, minto, eu tinha 4 anos e o meu irmão tinha 6 anos de idade. E a minha avó pediu um sinal de Nossa Senhora. Ela entrou no ônibus. Quando ela entrou no ônibus, tinha um terço no ônibus. E a minha avó pegou esse terço, foi para casa e rezou, né? E pediu para que Nossa Senhora não levasse a minha mãe, porque nós éramos criança, né? E como que a gente ia ficar sem mãe? Então, vou pegar aqui que eu me emocionei, desculpa. Então, já começou a Nossa Senhora a agir na nossa vida, né? E então nós rezamos para que minha mãe fosse curada. E quando minha mãe voltou do coma, ela perguntou para o médico, né? Doutor, o senhor pode pedir para aquela senhora de branco vir aqui para eu agradecer ela, né? Aí o doutor falou assim, que senhora de branco? Aí ela falou assim, não, toda noite vinha uma senhora de branco segurar na minha mão aqui na UTI. E aí o médico falou assim, não tem nenhuma senhora no nosso plantão. Sempre foi um plantão de homens, aqui nessa UTI não entra mulher. E era Nossa Senhora que estava segurando a mão da minha mãe todas as noites, para que ela vivesse, para que ela não fosse morta, né, não fosse embora e não visse os filhos dela crescer. Então foi o primeiro milagre das aparições de Nossa Senhora na nossa vida. E a partir daí, como é que foi, Gabi? A mãe voltou para casa, deu tudo certo, e o que vocês fizeram, né? Sim, a minha mãe voltou para casa, continuou frequentando as aparições de Nossa Senhora no Brasil, que existe há 30 anos, e ela ia todo dia 7 para poder, né, receber a bênção de Nossa Senhora, de São José e de Jesus. E nós começamos a participar das 1000 Ave Marias, aprendemos a rezar o Terço das Lágrimas, aprendemos a rezar o Rosário, o Terço do Triunfo, o Terço das Lágrimas de São José, as orações que Nossa Senhora ensina em todas as aparições dela, não só em particular no Brasil, mas no Brasil e no mundo. Tem muitas orações poderosíssimas que estão escondidas e que as pessoas não têm acesso por ignorância espiritual. Uma das coisas que o meu pai espiritual fala, né?
que é São Padre Pio de Petrocina. Ele sempre falava que uma das piores coisas que existe é a ignorância espiritual, porque através da ignorância espiritual você não consegue levar a sua alma para Deus e você não consegue aprender a rezar. Então, uma das coisas que eu saí e a minha família saiu e aprendeu nas aparições de Nossa Senhora é sair dessa ignorância espiritual, porque nós íamos na igreja, continuo indo, mas era uma coisa assim fria. E aprendendo essas orações nas aparições, eu pude entender o que era a chama de amor de Nossa Senhora no meu coração. Como é que foi a sua juventude? Agora mudando aí toda essa parte da infância, dessa história que você conta pra gente. E como é que foi agora você aí como jovem, faculdade, trabalho? Como é que foi isso na sua vida? Sim, a minha juventude, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu fiquei em dúvida entre a faculdade de Direito e a faculdade de Engenharia. Com 17 anos eu decidi cursar Engenharia, fiz Engenharia Ambiental e entrei na faculdade, eu não bebia, não fumava, não fazia nada, mas na faculdade é tudo muito livre. E aí quando você entra na faculdade você se sente o super-homem, né? Porque eu entrei na faculdade muito nova, já saí do ensino médio e já fui para a faculdade, tinha um emprego bom, tinha um cargo de confiança, digamos assim, né? Porque eu aprendi muitas coisas na empresa que eu trabalhava. E nesse emprego eu fui crescendo, e aí conforme a minha carreira ia crescendo, eu ia desenvolvendo na faculdade. E na faculdade você começa a ter acesso a muitas coisas, e enfim, só que assim, era um curso, é um curso que exige muito raciocínio lógico, e você não pode errar, então as pessoas que fazem engenharia, elas sabem disso. Então era um curso que me consumia o tempo todo, e um curso muito estressante. E nessa faculdade de engenharia, eu pelo menos posso falar, porque eu tentei 2 anos e acabei desistindo. Para mim é uma faculdade meio de pessoas que tem que gostar bastante do que faz, porque é difícil, você tem que abrir mão de muita coisa. Para você conciliar trabalho e estudo é difícil, se você não tiver uma boa cabeça você acaba surtando. E aí, nesse período você se afastou da igreja, você continuou, como é que foi? Eu me afastei da igreja porque eu tinha aquela desculpa, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me divertir, eu tenho que trabalhar, tenho que dar atenção para os meus amigos, então assim, eu ia à missa aos domingos e ponto. Não cantava mais na igreja, não participava mais do grupo de oração, não tinha mais as minhas tarefas com os jovens na igreja. Como foi essa volta, né? Porque você fala que você parou, e aí depois você tem todo um histórico aí com Nossa Senhora, e como foi essa volta para Nossa Senhora? No último ano da minha graduação, eu tive uma crise de estresse muito alta, porque eu tomava café, tomava energético, bebia, e eu precisava ficar acordada, né? Então eu dormia 3 horas por dia, porque eu precisava escrever meu TCC. Então eu cheguei num momento que o meu corpo não correspondia mais, e aí eu apaguei. Eu tive uma crise de estresse muito forte, comecei a passar mal dentro do metrô, e o pico do estresse foi dentro da faculdade, no qual eu cheguei a ir para o heliponto, meu professor que me tirou de lá, porque segundo relatos, eu não lembro, eu ia cometer suicídio. Então, quando chegava um determinado horário, nós percebíamos que não estava chegando a Gabriela, nós ficamos preocupados. Ligava no celular dela, não conseguia falar com ela na faculdade. Foi como nós percebemos que nós recebemos uma ligação informando que a minha filha estava lá na faculdade, totalmente desorientada, totalmente perdida. E minha mãe, desesperada, ligando pro meu pai, para falar que a Gabriela tinha passado mal na escola, na faculdade, na verdade. E eu, trabalhava perto também da faculdade e quase perto de onde ela estudava, só que era um sentido totalmente ao contrário. Eu lembro muito pouco assim, porque minha mãe evitava falar para mim, porque eu também estudava, tudo mais, sabia que a gente era bastante apegado e poderia também me afetar indiretamente de alguma forma. Nossa, e aí você, dentro dessa realidade, né, porque você fala que você não se lembra, né, provavelmente alguém da sua família que te fala o que aconteceu nesse período, a gente quer saber, Gabi, sobre essa coisa de
esse surto, essa tentativa de suicídio, inconsciente, obviamente, né? Porque você estava em surto. E a partir daí, como que foi? O que você fez? Eu tenho poucos flashes do que aconteceu no dia, porque assim, eu recuperei a minha memória de coisas passadas, mas assim, o que aconteceu no dia, eu tenho alguns flashes na minha cabeça que depois eu lembrei, né? Mas o médico mesmo falou que eu não iria lembrar o que ocorreu no dia, porque o dia foi o pico do estresse. Eu desci do metrô, do metrô Carrão, fui a pé até uma outra universidade. Depois eu me dei conta que eu não estava na minha universidade, fui a pé até onde eu estudava. Chegando lá, eu subi as escadas, fui para ele ponto, o professor falou: o que você está fazendo aqui? E eu não lembrava, ele falou: não pode ficar aqui, vamos descer. Aí eu desci com ele, depois eu já estava em estado de pânico, então eu não queria entrar em nada que era fechado. E aí eu desci do 7º andar até o térreo, pelas rampas da faculdade, né, pelas escadas, e um segurança, que eu falo que é meu anjo da guarda, né, colocou no meu caminho, e ele falou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei: não sei, eu acho que eu tô passando mal. E o último telefone que estava na agenda do meu celular era o da minha casa. E aí eles ligaram na minha casa falando que eu estava passando mal. E aí você conseguiu, ligaram para sua casa e avisaram as pessoas e foram te buscar? Sim, na hora que avisaram já era mais de meia-noite, meus pais já estavam na rua me procurando, porque eu sempre fui uma filha muito obediente. Eu sempre dei muita satisfação, é uma das coisas que eu falo para os jovens, né, que jovem não gosta de dar satisfação para os pais. E se eu não fosse uma jovem que desse satisfação para os meus pais e fosse muito obediente, eles não poderiam me encontrar. E minha mãe tinha certeza que eu estava na faculdade, porque eu tinha avisado que eu estava indo para a faculdade. Chegando esse encontro com os meus pais, minha mãe perguntou o que estava acontecendo, e aí eu falei para ela: não sei. Eu falei: vieram me pegar, não lembro direito a frase que eu falei. E aí quando eu vi o meu pai, eu pensei assim comigo: nossa, quem é esse homem, né, que tá aqui? Eu só reconhecia ela. Nossa. E a partir daí, foi pro hospital? Sim, eu fui pro hospital, em Guarulhos. Dei entrada no hospital com a pressão 23, pelo consumo excessivo de café, bebida alcoólica e energético. E dando entrada no hospital, o médico chamou minha mãe. Por causa do estresse, eu tinha manchas roxas assim no meu corpo inteiro, principalmente na região do abdômen, né? E o médico falou pra minha mãe: a sua filha tem 48 horas de vida. Ela tá com suspeita de meningite. Nossa, difícil, né? Uhum. E você é inconsciente nesse período? Eu inconsciente. Eu só lembro, assim, do teto branco do hospital, médicos passando, toda hora vinha gente pra falar comigo. E aí teve uma hora que eu tive que tirar o líquido, né? Porque como eu estava com a suspeita de meningite, eles tiveram que fazer o exame. Certo. E aí você conseguiu sair do hospital com algum diagnóstico, sem diagnóstico? Eu saí com um diagnóstico de síndrome de burnout. Dentro de várias metas, várias entregas que eram absurdas, tudo mais, ela acabou um pouco se desfazendo do dia a dia dela, como acho que tem um processo de você ser adolescente, criança e tudo mais. Então acho que ela acabou pulando muita etapa, que ela começou muito cedo a trabalhar. Acho que com 14 ou 15 anos ela já era menor aprendiz. E dentro disso, das entregas, das metas, tal, tudo mais, acabou afetando, acho que pulando etapas da vida dela, né, adulta e adolescente. E essa síndrome de burnout, a gente percebe que hoje é uma das doenças que mais está acometendo as pessoas, né? Que acometem os jovens, não tem idade, né? Adultos, porque dentro do trabalho e dentro das faculdades, no dia a dia, você acaba tendo uma responsabilidade excessiva, você acaba tendo que fazer coisas que ultrapassam o seu limite, né? Meu nome é Daniel, eu sou médico psiquiatra. E eu atendi a Gabriela em 2015, que ela apresentou um quadro de transtorno de burnout, né? Enfim, que algumas pessoas chamam de burnout, mas vem do inglês, né? Então é o burnout, né? Que literalmente é de uma questão de burn, né? De queimadura, enfim. Então, muitas vezes isso tem a ver atualmente com o ambiente de trabalho
essa questão do excesso de trabalho tem a ver, muitas vezes, com a cultura da empresa, né, do local, seja da chefia, né? A gente tem que observar também a questão que é muito comum, infelizmente, também de assédio no ambiente de trabalho. Tá? Pode ter quadros de ansiedade, sejam eles mais agudos e graves, como no quadro do pânico, tá? De crises de pânico, onde o paciente tem a sensação que vai perder o controle da situação, que vai morrer ou que vai ficar maluco efetivamente, tá? Situações onde o paciente não tem condições de lidar com o estresse e com o esgotamento, né? Que está tão intenso que ele pode ter crises dissociativas, episódios dissociativos, onde o paciente perde a consciência, tá? Entre aspas, é como se tivesse um desmaio, né? Então o paciente pode ter situação de como se tivesse desmaiado, né? Ele sai um pouquinho da sua consciência, tá? Que tem a ver com dificuldade em lidar com esse estresse excessivo. O que é necessário nesses casos, muitas vezes, é o afastamento do fator desencadeante. Se o fator desencadeante é o estresse de trabalho, é necessário que o paciente se afaste. Esse estresse no trabalho pode desencadear quadros que estavam ali sem nunca ter aparecido, né? Então é comum, sejam os quadros de humor, de depressão, de ansiedade, né, que são mais comuns, até quadros mais complexos e clássicos, como situações de quadros psicóticos, efetivamente, né? E o que era isso para você, Gabi? Você chegou no pico do seu estresse, a sua memória praticamente foi consumida, né, por essa questão, e aí você teve esse diagnóstico. E quando você tem esse diagnóstico, você, bem provável, foi encaminhada para psiquiatra, para psicólogo. E como que foi isso para você? Sim, a minha mãe sempre foi muito católica. E aí ela falou, a minha filha não é louca, e ela abriu a Bíblia e deu a palavra de Daniel. Enfim, aí como a gente já tinha todo esse histórico de Jacareí e tal, tudo mais, minha mãe tirou essa palavra, né? Minha mãe é uma pessoa de muita oração, bastante fé, e a gente tem essa tradição em casa de sempre obedecer a palavra de Deus. Então minha mãe levou ela lá em Jacareí, passou nessa piscina de São José. Ela veio aqui na fonte de São José e me deixou exatamente aqui atrás e pediu para que São José fizesse a obra, para que, se fosse da vontade dele, que eu fosse curada, mas também, se não fosse da vontade dele, que parasse com o meu sofrimento. E aí veio o milagre, porque já fazia dias que eu não comia, então eu entrei exatamente aqui na fonte. Foi quando ela mergulhou na fonte de São José que Jesus e Nossa Senhora intercedeu para que fosse feita a cura, a vontade de Jesus e Nossa Senhora. E assim que eu saí da fonte, eu pedi para minha mãe que ela me desse comida ou algo para eu comer, porque eu estava com fome. Então, quando eu fiz esse pedido, ela já percebeu que o milagre já estava começando a acontecer, porque já fazia dias que eu não comia. E, ela voltou outra pessoa. Ela voltou recuperando a memória, recuperando os flashes do que ela lembrava. Então, o santuário no meio do caminho na minha vida começou com São José, porque São José, ele diz, aliás, Nossa Senhora, ela fala, assim como para chegar no coração de Jesus precisa passar pelo coração de Nossa Senhora, para chegar no coração de Nossa Senhora precisa passar pelo coração de São José. E para chegar no coração de Deus Pai, precisa passar pelo coração de Jesus. Que eu sei que depois que você se curou desse problema que você teve, do burnout, você foi fazer o quê? E eu me curei, e fui melhorando e tudo mais. E no decorrer dessa minha melhora, eu recebi um convite para desfilar no carnaval, para voltar a dançar, e eu aceitei esse convite. E ela, automaticamente, ela houve essa questão de uma escola de samba também, aqui no Clube Especial. E a partir daí houve um convite para ela participar do Globo Beleza, né? Onde ela teve vários convites também para participar de outros blocos. Ela era passista de escola de samba,
ela estudava também, aí ela trabalhava, era tudo dentro de uma rotina que, uma pessoa normal não sabia como que a pessoa dava conta. Junto com esse convite, eu também comecei a trabalhar como modelo para algumas marcas. Comecei com marcas pequenas no meu bairro. Quando eu vi, eu já tinha ido para outras marcas de grande proporção na cidade de São Paulo. Já estava fazendo serviços para marcas badaladas na Oscar Freire, que é uma rua que em São Paulo é destaque de moda, referência como moda aqui em São Paulo. E comecei a entrar nesse mundo da moda mais efetivamente, e junto com a moda, com a dança. Mas tanto para você dançar quanto para você ser modelo, você precisa seguir os padrões estabelecidos por eles. E junto com esses padrões de cultuar o corpo, de estética e tudo mais, eu acabei tendo um começo de bulimia. Eu depois não consegui mais ter controle, e da bulimia foi para anorexia. Então eu passava dias sem comer, até às vezes eu forçava o vômito, porque eu precisava, dependendo do trabalho que eu fosse fazer, eu precisava estar magra, fibrada, como diz assim, né? Seca pro trabalho ou pro material que eu iria fazer. E é uma coisa que começa aos poucos, você não tem controle. Quando eu fui ver, eu já estava totalmente neurótica com a questão do corpo e tudo mais. E eu fiquei nesse tempo assim de dança, de moda, por bons anos, porque eu recebia propostas e tudo mais, os trabalhos foram surgindo e eu sempre fui fazendo. E você fala também que você teve um contato com o padre, né, no qual você foi fazer uma confissão, e você ficou sabendo de algo que você não sabia. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Gabi? Falo. Eu cometi vários abortos involuntários. Por que eu falo abortos involuntários? Porque eu não sabia. Hoje a indústria fala muito para a jovem o uso do anticoncepcional. E eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. E o uso desse anticoncepcional retardava, né, a que eu tivesse filho, e também pílula do dia seguinte, e eu não sabia que esses métodos, de acordo com a Igreja Católica, são considerados abortivos, né? E hoje eu carrego no meu corpo as consequências desse uso excessivo de anticoncepcional, porque eu estou fazendo tratamento lá, né, no meu ovário, que acarreta várias situações hormonais pelo uso dos anticoncepcionais. E você não usa mais? Não uso mais. Já vai fazer 4 anos que eu não uso mais nenhum tipo de método contraceptivo. Que bom, Gabi. Nossa, Gabi. Como você, vários outros jovens também passam por isso. E como que Sim. você saiu dessa vida, né? Como que você conseguiu ver que aquilo era um problema, que você adoeceu e que você não podia mais ficar, né, dessa forma? Como que você conseguiu sair? Eu não saí assim com tanta facilidade. Eu desfilei, eu fui rainha de bloco de carnaval, eu fiz programas na TV, fiz bastante desfiles, tive um cargo de destaque numa escola de samba, só que eu me sentia vazia. E aí eu comecei a descarregar esse meu vazio em bebida, sexo, namorados. E nesse meio do caminho eu acabei indo pro mundo do futebol também, me envolvi com algumas pessoas do meio do futebol. Eu sabia que ela namorava na época e tinha terminado um relacionamento bastante abusivo. E ela voltou para esse namoro de novo, a gente sem entender. Eu acho que justamente por conta dessa perca de memória dela, ela não entendia se deveria continuar com a pessoa ou não. E isso acabou afetando tanto eu, tanto a minha família, briga, confusão, aquela coisa toda de que toda família tem, né? A gente acabou ficando um pouco sem se falar também por conta dessa questão do antigo namoro dela. E aí eu já não tinha tanto compromisso de estar desfilando e modelando, porque eu estava no meio deles. Então, para mim, já era uma outra vida, um outro meio que eu acabei entrando. Que é o glamour, né? Que Exato. normalmente o jovem, ele busca o glamour, e aí Sim. ele acaba entrando nesse meio. E aí, qual que
a tua experiência nesse meio e o que você fala como exemplo, né, para essa juventude aí, que na verdade é uma ilusão, né? E o que você tem para falar e como que você conseguiu sair disso e o que você tem para falar para essa juventude referente a essa estada nesse meio? Os jovens, eles acham, e as pessoas que estão do outro lado da lente, elas acham que dentro da lente tudo é bonito, mas não é. Eu me deparei com situações de pessoas tendo overdose, pessoas bebendo demais, prostituição. Peguei, assim, situações de pessoas usando drogas ao ar livre, pessoas bebendo, pessoas se prostituindo, traições, casamentos destruídos, filhos sofrendo, tudo em nome de uma visibilidade que não vale a pena. Nossa, Gabi, forte, né? E se não vale a pena, o que você faz hoje para valer a pena? Porque eu vejo que você hoje está saudável, né? Tem um corpo saudável, tem um rosto saudável, é serena. Você falou que você era vazia, que você não tinha paz. E aonde é que você encontrou essa paz, Gabi? Fala um pouco pra gente, né? Onde você conseguiu encontrar essa paz? Só que mesmo depois de ter recebido a grande graça de ter recuperado a minha memória na piscina de São José, eu ainda não tinha entendido o meu chamado. Mas eu continuava frequentando o santuário, mas de uma forma superficial. E sempre faltava dentro de mim alguma coisa. Era um vazio que eu buscava. E é o que eu sempre digo, principalmente para os jovens. Nós temos aquela questão de buscar nos prazeres do mundo, em namoro, em balada, em festas, um vazio. E, na verdade, esse vazio que está dentro de nós, só Deus e Nossa Senhora pode preencher. E eu comecei a não ter mais sentido as coisas para mim. E aí vem os pensamentos de suicídio, de morte, de começar a achar que ninguém gostava de mim. E aí a depressão voltou. Só que chegou no momento que eu falei que eu não queria mais essa vida e eu pedi ajuda, mas eu não pedi ajuda para pessoas. Eu pedi ajuda para uma pessoa especial, que é o seu Carlos Tadeu. Ele, a princípio, não falou nada. Ele me deu uma medalha de presente que eu carrego no meu peito até hoje, que está aqui comigo, que é a medalha de Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz. Onde eu vou, ela sempre está comigo. E ele me deu a medalha e falou assim, olha, eu não sei porque nesse dia, quando eu encontrei com ele, eu sempre usei a medalha. Mas nesse dia eu acabei me esquecendo de colocar a medalha, enfim, mas agora eu não tiro por nada. E aí aconteceu, né, no final do cenáculo, ela me procurou e aí eu dei uma medalha para ela, medalha da Rainha Mensageira da Paz, que é das aparições aqui de Jacareí, aonde eu conheci em 2010, vim para aqui por um chamado de Nossa Senhora, em fevereiro de 2010, e daí para cá nunca mais deixei de participar das aparições aqui, 4, 5, 6 vezes até por ano, saio da Bahia, venho com os peregrinos aqui para a gente poder participar das aparições aqui em Jacareí. E assim que eu entreguei a medalha para ela, disse que ela confiasse e nunca retirasse aquela medalha do corpo. Ele falou, sempre usa essa medalha. Ele disse assim, Gabriela, não tire essa medalha do seu pescoço por nada. Isso realmente ela fez, usa a medalha até hoje. E isso na vida dela surtiu efeito. E essa medalha começou a despertar no meu coração a vontade de estar com os jovens, de trazer eles para o santuário. Só que é o que eu sempre digo, às vezes a família, ou às vezes o jovem, tem aquela pressa da conversão, de saber o que Deus quer. E é tudo um processo, porque Deus ele não impõe, ele propõe, e cabe a você dizer sim ou não. O nosso Deus não é um Deus invasivo, ele é um Deus que é amor. E ele nunca vai te impor uma coisa ou te dar uma cruz que você não possa carregar. Porque quem converte só mesmo é o céu, nosso Senhor e sua mãe, a Virgem Maria. Então elas que têm o poder. O ser humano apenas conduz a pessoa a uma transformação de vida. E aí nessa imposição da medalha que ela usa até hoje, isso aconteceu muitas transformações na vida dessa jovem, aonde veio para aqui, vivendo o mundo, com o mundo dentro de si, e hoje, graças à proteção dessa medalha, graças à intercessão da Mãe de Deus, tem a transformação de vida, aonde hoje procura viver aqueles ensinamentos que Nosso Senhor
e a Virgem Maria nos ensina aqui nas aparições, e hoje com uma grande missão, que é de expandir essas mensagens e levar a todos os jovens. Pois então, eu continuei com a medalha no meu pescoço e depois que o Sr. Carlos me deu essa medalha, muitas coisas que para mim fazia sentido na época começaram a perder a graça. Então eu já não sentia mais vontade de dançar, eu não sentia mais vontade de modelar e então eu, aos poucos, eu comecei a receber convites que não eram de acordo com os meus princípios religiosos e familiares e eu recusei. Então, conforme eu ia recusando os convites, um empresário avisava para o outro e eu não, de uma forma, eu acabei não sendo mais convidada. Tanto para os trabalhos como modelo e no carnaval eu só desfilei apenas uma vez e depois eu não quis mais, recusei os convites. E eu comecei a participar com mais frequência no santuário, comecei a vir todos os domingos. E uma coisa que é muito importante que eu vejo é que quando você assiste o cenáculo com o coração, é totalmente diferente do que você assistir o cenáculo de uma forma superficial. E eu comecei a assistir o santuário com o coração e eu ficava aqui dentro dessa capela assistindo o cenáculo no canto direito, próximo da imagem de Santa Rita, que tem uma imagem de Santa Rita aqui no fundo. Eu ficava nessa imagem e eu ficava assim, escondidinha ali, porque eu queria viver o meu encontro de amor com Deus. E eu ia assistindo o santuário, eu ia assistindo o cenáculo, e a cada cenáculo que passava parecia que o Marcos estava falando comigo. Até aí eu falei, nossa, às vezes parecia que ele estava direcionando a palavra só para as coisas que eu estava vivendo. Aí teve um dia que eu falei, nossa, será que eu falo com ele? Será que eu não falo? Eu falei, não, eu já aprontei tanto que eu não vou falar com ele. E por coincidência nesse dia, coincidência não, por providência, pelas mãos de Maria, teve um dia que assim que terminou o cenáculo, tinha alguns peregrinos aqui, eu não me recordo se era da Bahia, eu só sei que tinha peregrinos na lanchonete. E nesse dia o Marcos ele desceu até a lanchonete para conversar conosco. E quando ele desceu, logo quando ele entrou, ele me deu um abraço. E depois daquele abraço eu não fui mais a mesma. E aí ele conversou com a minha mãe, ele falou, nossa, Regiane, quanto tempo, salve Maria. E eu lembro que minha mãe estava com uns enjoos, com dor de estômago, e ele até falou assim, você tem que tomar bastante água e tem que comer frutas. E aí ele pediu na lanchonete, tem um pouco de fruta gelada? Aí deram um pouco de uva para minha mãe, e minha mãe comeu, e eu lembro perfeitamente dessa cena. E depois desse abraço, a minha vida não foi mais a mesma. Era como se a minha alma tivesse sido ligada a dele. Então eu comecei a participar do cenáculo com mais amor, prestei mais atenção e eu sempre queria ficar aqui dentro da capela no meu canto. Até que num belo dia eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa para os jovens. Só que eu não queria fazer alguma coisa para os jovens porque eu me culpava porque eu dançava, porque eu fui modelo, que eu já tinha eu era uma pessoa que eu era totalmente exposta. Então, a gente fala que a gente não tem medo do julgamento, que Deus só pode julgar, mas eu tinha esse receio comigo, porque o meu trabalho, eu expunha muito o meu corpo. E num belo dia, o Marcos passou o filme de Sede Santos, de São Gabriel da Virgem Dolorosa, que é o que eu sempre falo para os jovens, quando os pais me pedem, tem algum filme que você indica para os jovens assistirem? Eu indico que vocês, tanto os pais quanto os filhos, assistam o filme de São Gabriel da Virgem Dolorosa, porque São Gabriel ele era dançarino e ele dançava muito bem. Ele era um jovem muito belo e ele também estava balançado. E Nossa Senhora se materializou num quadro e falou para ele, Gabriel, esse mundo não foi feito para você. E eu sou Gabriela. E parecia que nesse dia era Nossa Senhora falando que o mundo não foi feito para mim e que não importava por onde que eu tivesse andado, o que eu tinha feito, que ela me queria mesmo assim, era só eu dar o sim que ela iria fazer a obra. Pois bem, eu dei o meu sim para Nossa Senhora e veio no meu coração a vontade de ajudar os jovens. Na verdade, eu sempre tive essa vocação, mas ela estava
adormecida por tudo que eu tinha feito. E então, em março do ano passado, em março de 2022, eu comecei a peregrinação dos jovens. E na primeira peregrinação de jovens que eu fiz, a gente já começa a ver que a irmã Lúcia falou que a batalha final iria ser entre as famílias e ia ser entre Satanás, e ele iria levar os jovens e as famílias. Então, quando você fala que você tem um trabalho, que você tem vocação com jovens, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil, porque hoje o mundo prega tudo ao contrário que Deus prega para os jovens. E na primeira peregrinação de jovens, o ônibus ia vir para Jacareí no domingo. Na quinta-feira, a casa que eu morava, aqui em Jacareí, aconteceu um incêndio, que até hoje ninguém sabe como que foi o incêndio. Eu saí para ir para fazer uma atividade física, que inclusive já era mão de Deus, porque normalmente eu fazia essa atividade, essa aula no período da manhã, e o meu professor ele mudou para o período da noite. Esse período que eu estava fazendo essa atividade, aconteceu um incêndio na minha casa. E quando aconteceu esse incêndio, no começo eu não entendi, mas na hora que eu abri a porta e eu vi a imagem de Nossa Senhora em pé e tudo quebrado no chão, a roupa que tinha pegado fogo, sofá, aliás, sofá não tinha na minha casa, mas assim, cadeira, né, que tinha, as coisas que eu tinha, eu perdi tudo, mas a imagem de Nossa Senhora, ela estava intacta, e uma imagem do Padre Pio também, que eu tenho até hoje, as duas imagens estavam intactas, né? E aí o bombeiro falou assim, olha, você não pode ficar aqui porque a casa está comprometida, você precisa ir para outro lugar, e você quer pegar algum pertence seu, pode pegar a bolsa. Aí eu falei, não, eu quero pegar a minha imagem de Nossa Senhora, que está intacta. E ele falou, olha, se eu pegar na imagem, por causa do incêndio, o gesso, a imagem vai desfazer na minha mão. Eu falei, não, pode pegar. E aí ele foi lá e pegou a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística que eu tenho, que é a imagem peregrina, que foi tocada por São Rafael, que me acompanha nas minhas missões. E a imagem não se desfez, ela só precisou ser restaurada aqui no santuário, porque essa imagem pertence ao santuário, ela só está comigo justamente por causa dessa missão. E a imagem estava intacta, sim, né? A imagem ficou escura, mas eles restauraram, hoje ela está belíssima, é uma outra imagem, nem parece que sofreu um incêndio. E ela me acompanha em todas as peregrinações, já está comigo em todos os momentos, junto com São Rafael, que é o anjo da cura e que ele tem curado muitos jovens. O que esses jovens falam para você? Nessa missão que vai fazer 1 ano que eu tenho, eu já recebi relatos de jovens que iam cometer suicídio e desistiram pelo fato de pisar lá. Jovens que não tinham mais sentido na vida e hoje se sentem úteis. Jovens que tinham anorexia, como eu tive, que foram curados. Recebi um testemunho de uma jovem que ela achava que pelo fato dela ter se envolvido com vários homens, que Nossa Senhora não ia aceitar ela. E depois que eu conversei com ela, contei a minha história, ela se sentiu amada e ela decidiu também se entregar para Nossa Senhora. Recebi relatos de jovens que sofreram acidentes e que tiveram livramento de morte mesmo. Né? Então, assim, são histórias bem fortes. Né? E hoje eu entendo que a minha missão é anunciar, tanto para os jovens, tanto para as crianças, para os pais, para as pessoas como um todo, mas principalmente com os jovens, que é o meu chamado, que para Deus nada é impossível, para Nossa Senhora nada é impossível. Ela só precisa do sim de vocês. E você, nessa sua caminhada de evangelização, eu também sei que você e o seu irmão, vocês têm um ministério de música, né? Sua família é um ministério de música dentro da igreja católica. Vocês têm hoje eu toco na igreja, toco batera, né? Gosto de bateria, às vezes arranho no violão um pouquinho. Minha irmã, ela sai em missão, quando ela sai em missão, eu vou ajudando ela canta e eu faço o violão para ela.
A gente já foi para, eu não lembro as cidades, mas a gente já foi para umas 3 cidades em missão, assim. O pessoal vira e mexe tá no nosso Instagram, né? O pessoal que quiser seguir também lá pode compartilhar a nossa página. E todo esse ministério que eu tenho, eu acho que eu dou a todo esse sim da minha mãe, né? Também, principalmente de ser fiel, sempre levar a gente para a igreja, mesmo contra a nossa vontade. Eu acho que se os pais soubessem o poder que ele tem, a autoridade que eles têm dentro dos filhos, eu acho que a inversão de valores no mundo hoje seria totalmente diferente. A gente teria um mundo bem melhor. E uma dica que eu tenho para falar para os jovens também, para as pessoas mais novas, é que, pega um instrumento, estude uma música, a cultura do nosso país é a batucada, é aprender coisa nova. Deus escreve tantas, tem a Bíblia, né? Tem tantas palavras bonitas aí que a gente pode pegar, fazer música, fazer composição, tocar alguma coisa que você gosta. Minha mãe costuma falar que as crianças, sempre que me vê tocar, né, sempre ficam do meu lado. Eu acho que isso é um dom que Deus me deu. Esses dias eu fui tocar numa missa bem grande, para vocês terem uma noção. O lugar é Arena Sertaneja, não sei se pode falar o nome. A gente tocou lá, saindo da missa, um coroinha, acho que ele tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Ele veio falar, você toca demais, que não sei o quê. Achei bem legal isso, tipo, eu dei minha baqueta para ele, a gente conversou, ele falou, eu quero que você me ensine me dá aula de bateria. Eu não sei quase nada. Mas eu acho que ter essa espiritualidade e esse dom e passar para as pessoas o amor daquilo que você sente, dar testemunho da sua vida com fé, eu acho que é isso que muda o mundo, que muda as pessoas. Também sei que você tem um projeto, né, de evangelização pela música, enfim, que você falou que ainda é surpresa, né? Mas assim, que você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso, dessa evangelização pela música? Sim, nós sempre tivemos contato com a música, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai também, e para preencher o horário vago, eles colocaram a gente para fazer música. Então, eu canto, o meu irmão toca, né? Ele toca violão, bateria, e nós temos um testemunho belíssimo, inclusive nas aparições de Nossa Senhora. O Lucas recebeu o livramento de morte, ele teve um acidente de carro muito grave. E eu lembro que só foi o tempo de eu jogar o meu carro para a esquerda. Quando eu joguei meu carro para a esquerda, eu tentei jogar de novo, trazer ele de volta para a pista que eu estava. Com o impacto que eu joguei de volta que eu estava, ele simplesmente capotou. Acho que ele deslizou uns 5 metros, 10 metros mais ou menos, eu não lembro. Eu lembro que eu parei entre 2 postes, né? Mais um palmo da minha mão do lado direito e um palmo da minha mão do lado esquerdo, eu parei no meio de 2 postes. Se fosse mais um pouquinho, eu tinha acertado o poste, poderia ter acontecido uma coisa pior. E ele saiu andando, e o próprio policial, no relato do acidente, quando ele nos encontrou, ele perguntou se nossa mãe rezava. E eu falei, como assim? Ele a mãe de vocês reza? Eu falei, reza. Ele falou, então, porque acidente desse como o seu irmão, ninguém sai vivo. E estava no carro do meu irmão a medalha de São José. Eu estou usando a de Nossa Senhora, e estava a medalha de São José, que também foi revelada nas aparições de Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz, em Jacareí. Mas o que poderia ser pior, que eu tenho certeza que foi o santo que me salvou, foi São José, né, que está aqui. No retrovisor, na frente mesmo do retrovisor do carro, eu tenho o costume de uma medalha, como se fosse essa aqui. Essa aqui é de Nossa Senhora das Graças. A de São José eu acabei não trazendo, mas era a medalha que ficou na frente do carro do retrovisor, que foi aonde espatifou o carro, ficou um pastel carro e nada que estava em volta ali da medalha sofreu dano. Tanto é que a parte de dentro do carro não aconteceu nada, a parte de fora destruiu todinho. Mas a parte de dentro, que é onde eu fiquei, preso dentro do cinto, foi onde não aconteceu nada. Quando minha irmã entrou dentro do carro que o policial não deixava mexer para fazer a perícia, ela só falou que ia entrar dentro do carro para ver o que tinha, para ver se tinha meu celular, se tinha alguma coisa assim, e tirar os pertences pessoais. Quando ela entrou no carro, ela viu a medalha lá dentro, e aí quando ela pegou a medalha quebrou na mão dela, estourou na mão dela, na verdade, né? E quando estourou na mão dela, ela teve a certeza que aquilo ali foi um livramento de Deus na minha vida.
Sim. E agora você resolveu materializar, né? É o que você comentou comigo, resolveu materializar essa missão, né? E CD, eu quero saber se vai ter alguma coisa aí de evangelização pela música. Sim. O que você pretende fazer? Como que você... que música? De que forma que você quer evangelizar essa galera? Sim, eu vou gravar um CD e vou fazer uma participação em um outro CD que eu fui convidada para fazer essa participação, porque Santo Agostinho dizia, né? Quem canta reza 2 vezes. E às vezes a gente fica falando muito, e o jovem ele não tem muita paciência hoje. E às vezes você cantar uma música e você tocar uma música chega mais rápido no coração dele do que você ficar só falando. Mas eu também sei de uma história que parece que lá fora já convidaram você também para fazer esse projeto, para mostrar um pouco desse projeto, dar o seu testemunho, essa missão jovem, com os jovens a nível internacional. Me fala um pouquinho sobre isso também, Gabi. Eu fui convidada para contar a minha história para alguns jovens entrarem em contato comigo, para eu falar sobre a minha história no país do México, na Colômbia, Moçambique, na Bolívia e em Portugal e Estados Unidos. E você vai para essa missão, vai evangelizar esses jovens. O que você fala aí para essa galera espera, né, que um dia você esteja aí no país deles. Eu creio que hoje, com esse material de evangelização que você está disponibilizando para esses jovens, você também vai conseguir alcançá-los, né? Não só presencialmente, mas também aí através dos vídeos, através da música. E eu fico assim bastante impactada, porque você não aparenta a idade, né, que você tem, 30 anos, parece ser muito mais jovem, né, do que você, mas já tem assim um histórico de tudo que você vê a juventude passar. E eu queria que você desse um recado, Gabi, para esses jovens hoje. O que você, de tudo que você viveu, de tudo que você passou. Eu vejo que a pandemia deixou um pouco as pessoas sem esperança, né? E a esperança e a fé, ela precisa sempre estar à frente de tudo, para que a gente possa aí ser motivo de soerguimento para as pessoas. E qual é o que você deixa hoje para essa juventude? O que você fala para eles? Se você se identificou com a minha história, ou se você está passando por depressão, se você está passando por um momento difícil da sua vida, porque tribulações sempre nós teremos. Jesus carregou a cruz, ele foi crucificado e ele não era culpado, e ele sofreu tudo em silêncio. E nós somos filhos dele, e nós também estamos propícios a sofrer. Então, se você quer vencer, quer ser curado, quer saber como que você faz para chegar até Jesus, pela intercessão de São José e de Maria Santíssima, Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz, eu convido você a vir aqui conhecer o Santuário de Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz, que foi o santuário no meio do meu caminho, que mudou a minha vida completamente e que hoje eu não consigo mais ficar sem esse lugar. E a mesma experiência que eu tive, que não foi só a cura física, porque quando eu recebi a cura física, eu voltei a fazer tudo que eu fazia antes. Mas quando eu recebi a cura da alma, eu já não queria mais voltar atrás. Eu sou muito feliz assim. Eu me arrependo de todas as coisas que eu fiz, mas também eu vejo que Deus foi muito misericordioso comigo, porque se eu não tivesse trilhado por esses caminhos, eu não teria misericórdia de quando um jovem chega para conversar comigo, ou de quando um pai ou uma mãe me procura me pedindo ajuda para o seu filho. A primeira coisa que eu falo que é para acalmar o coração e pedir primeiro para que São José leve seu pedido até Nossa Senhora e que Nossa Senhora leve até Jesus, para que a sua alma seja curada e para que você tenha um sentido na vida. E se você também não precisa de cura física, mas no mundo de hoje, que a gente tem muitas tribulações, o mundo de hoje ele é muito barulhento. E Nossa Senhora veio aqui em Jacareí, há 32 anos atrás, como Rainha Mensageira da Paz, para trazer a paz, porque o mundo hoje ele precisa de paz. Então, eu deixo aqui o meu convite para vocês, para que você venha experimentar a paz de Nossa Senhora. Assim como os jovens vão a Lourdes,
vão a Fátima. Aqui no Brasil nós também temos o nosso santuário, a nossa paz, que é o santuário de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz. E também eu sei que você é fundadora de uma página, né? No Instagram, tem uma página, Os Filhos de Nossa Senhora Rosa Mística. Sim, eu tenho uma página que se chama Filhos de Nossa Senhora Rosa Mística Oficial. Por que esse nome de Filhos de Nossa Senhora Rosa Mística? Porque eu sou consagrada a Nossa Senhora Rosa Mística. E depois da minha consagração a Nossa Senhora, foi mais um salto na minha vida espiritual. Eu digo um salto porque depois que você se consagra para Nossa Senhora, a sua vida não é mais a mesma. E eu convido você também a dar o seu sim para Nossa Senhora, fazer sua consagração para ela, através do tratado. E você vai ter uma experiência de amor com Nossa Senhora incrível. Através da consagração a Nossa Senhora, ou pelo tratado, ou pela vida religiosa, eu desejo que você tenha o seu encontro de amor com Nossa Senhora. Muito bom estar com você, muito bom saber da sua história, é uma história linda, né? É uma história de superação, de milagres, né? Uma relação com Nossa Senhora maravilhosa, né? Essa mãe, né? Mãe de Jesus e nossa mãe, uma história assim que encanta e que eu creio que terão muitos frutos, né, frutos positivos para essa juventude que precisa saber que tem um colo, né, de uma mãe que espera eles para tirar todo esse vazio, para tirar toda essa dor, né? Hoje em dia também a gente fala-se muito da depressão, que é algo que você também viveu e que essa mãe está preparada para colocar esses filhos no colo e dar essa paz, né? Que tanto eles buscam. Aqui parabenizo a Gabi por essa iniciativa dela, por essa missão. E tenha certeza, conte sempre com esse amigo aqui, companheiro, para poder interceder na sua missão, Gabi. Que Nossa Senhora te proteja, que Nossa Senhora da Paz derrame sobre você a paz e cada um dos jovens que você encontrar pela frente, que sinta aquela paz da Mãe de Deus. E ela me ensinou tudo isso, essa história de superação, de não desistir e sempre recomeçar. E para mim sempre foi difícil recomeçar na minha vida. Eu sempre queria as coisas para ontem, sempre queria as coisas para o agora e não pensava, não tinha paciência para nada. E ela me ensinou, depois de toda essa de tudo isso que ela passou. Nós nunca desistimos de você. Sabemos que toda vez que você precisar ou precisou, você sabe que sempre estaremos ali junto com você. Que Nossa Senhora possa te abençoar, que Nossa Senhora possa direcionar e que você seja essa luz para o próximo. E que sabemos que você sempre pode contar com as nossas orações, principalmente a minha e a da sua mãe.